Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Josué. A gente vai usar a história de Josué para continuar falando sobre obediência a Deus, as bênçãos de Deus na nossa vida e como, na verdade, uma palavra de encorajamento às vezes ela é mais do que necessário para que a gente alcance resultados sobrenaturais. Nós vivemos num tempo onde as pessoas apontam o dedo primeiro elas dizem o que você tem que fazer, para depois escutarem qual é o seu real problema, para depois te ouvirem, né? A gente vive numa sociedade totalmente doente, e isso é algo que eu já digo há muitos e muitos anos, desde a época que eu fazia faculdade. Eu já falava isso nos seminários, nas palestras que nós somos obrigados a fazer dentro de um curso universitário. E eu já falava, nós vivemos numa sociedade doente. E a tendência com o passar do tempo é piorar. É piorar porque a fé ela vai se esfriando. E sem fé, a gente não é nada. A fé é o que nos movimenta, a fé é o que nos permite viver o sobrenatural da parte de Deus. E é exatamente isso que tem se esfriado. E é exatamente isso que era presente na vida desse camarada que eu vou falar, que é Josué. Josué, todo mundo sabe que ele recebeu uma responsabilidade muito grande da parte de Deus de justamente assumir a responsa, né, de ser, entre aspas, um novo Moisés. Mas na verdade, a missão dele ia muito além do que ser um novo Moisés, né? Era alcançar o objetivo que tinha sido prometido por Deus lá atrás. Né, lá atrás. Então era uma promessa de Deus. Então era certo que isso ia acontecer nas mãos de Josué ou não. Isso ia acontecer em algum momento. Não aconteceu nas mãos de Moisés, e eu imagino que Moisés tenha ficado muito triste quando ele soube que ele não entraria na Terra Prometida. Pensa só, passar por tudo que ele passou, encarar tudo que ele encarou, lutar tudo que ele lutou, enfim, e no final você ouvir do próprio Deus que você não vai entrar na terra que você tanto buscou, que você tanto lutou para que seu povo pudesse estar lá. Mas ele mesmo assim continuou fazendo a parte dele. E aqui já tem uma lição muito importante. Aqui já tem algo muito grande da parte de Deus, porque tem muita gente que cai um pouquinho, que escuta uma coisinha ou outra que não quer ouvir, que às vezes a vida não corresponde da forma que ele bem quer, e ele já para, ele já desanima com os projetos que Deus tem para a vida dele, sabe? E cara, isso é muito, muito, muito ruim. Isso é péssimo, na verdade, porque problemas nós sempre vamos ter. O que determina o sucesso ou não é como você vai reagir mediante a eles. É uma boa frase, né? Psicologia, né? A psicologia moderna, ela trata muito disso. Mas isso já tem na Bíblia já há muito tempo. E a Bíblia é uma palavra de vida, de cura e de libertação para você. Então acredite nisso, creia nisso. Tenha fé que o Deus que levou aquele povo que estava sendo escravizado, e eles clamaram por ajuda, e Deus levantou uma pessoa para poder retirar aquele povo daquele lugar, daquele sofrimento, daquela opressão, e levar para uma terra prometida que não foi fácil. Não foi fácil, teve muita luta, teve muito sofrimento, teve muito choro, teve muita gente incrédula, e os incrédulos aos poucos foram caindo, mas eles conseguiram chegar lá através de Moisés. Moisés foi ferramenta de Deus para levar aquele pessoal àquela região. Só que Moisés, além de estar assumindo uma grande responsabilidade, ele não era muito acreditado por aquele pessoal. Aquele pessoal não levava muita fé em Moisés. Tanto que Deus teve que fazer algumas coisas sobrenaturais e mostrar para aquele povo que ele estava com Moisés. Né? Com Moisés não, desculpa, com Josué. Né?
Então Deus não precisava fazer isso, porque Deus falou: Josué, eu estou contigo, falou em segredo para ele. Mas aquelas pessoas não acreditavam e Deus sabia disso, né? E teve que abrir o rio, teve que abrir o rio no meio para que todos pudessem ver que Deus estava com eles. E você tem passagens como, por exemplo, Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Dentro do Musicalizando, que é o meu projeto, um projeto onde a gente dá aula de música gratuitamente, as pessoas sempre me perguntam: Alan, como você faz para viver? E eu digo: eu vivo pela fé, toda vez. Toda vez, até no período que eu estive afastado, estive em apostasia, eu falava isso, mesmo estando afastado de Deus, porque eu sabia que tudo o que estava acontecendo na minha vida não era possível pelas minhas próprias mãos. Eu trabalho muito no projeto, eu gravo aula, eu fico virando madrugada editando, tirando dúvida, montando material, correndo atrás. Eu sou o cara que distribui um panfleto dos projetos. Eu sou o cara que, se você está precisando de alguma ajuda e você mora próximo a mim, eu vou lá na sua casa te ajudar. Você está passando mal, eu estou contigo lá, sentindo as suas dores junto contigo. Né? Eu sou esse tipo de pessoa e sempre fui, mas eu sei que nunca foi só pelas minhas próprias mãos. Sempre teve a mão de Deus junto, me auxiliando, me dando força, me encorajando. Porque se não fosse Ele, com certeza eu já teria parado e tirado a minha vida, porque eu tentei fazer isso algumas vezes. Mas Deus não deixava. Deus é tão bom que nunca permitiu que isso acontecesse. Muito pelo contrário, eu sempre saí melhor. É engraçado. Então, no primeiro momento ali, Deus aparece para Josué em Josué 1,9, se você quiser acompanhar, e diz isso: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Ou seja, bora, cara, vambora. É para você fazer. É a sua vez e eu tô contigo. Eu vou garantir a vitória. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, né? Tiveram vários incidentes, várias situaçõezinhas, e eu queria focar especificamente em Jericó, né? Para você que de repente não conhece a história de Jericó, Jericó era uma cidadela, né? Você pesquisar, der um Google rápido aí, eu posso fazer isso aqui, rápido, cidadela. Vamos lá, cidadela no termo militar uma fortaleza, né? Situada em um lugar estratégico que domina e protege normalmente uma cidade. Então a cidadela, ela normalmente ela tem muros muito altos, muito bem guardados e muito resistentes. E era praticamente impossível para aquele povo de Israel entrar naquela cidadela, entrar em Jericó, por causa da grande defesa que eles tinham, né? Para quem é fã de Naruto, imagina a luta do Naruto contra o Neji, né? Imagina aquela defesa do Neji, bem no início do Naruto, bem no início do desenho. Por que eu tô dando essa referência? Porque são as experiências que eu tenho, gente. Eu gosto de desenho, eu gosto de anime, eu gosto dessas coisas, sabe? E todo mundo sabe, acompanhando o desenho, pelo menos quem acompanha, que chega um determinado momento que quando o Naruto resolve atacar, que ele consegue encontrar ali os pontos fracos, ele ainda tinha uma outra defesa que era impenetrável. Então imagina essa cidadela agora na sua cabeça. E eu quero ler uma coisa aqui para vocês. Então disse o Senhor a Josué, mais uma vez: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. E olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Aqui já é pós Jericó, mas é mais uma vez o Senhor encorajando Josué. Agora voltando para Jericó, todo mundo sabe que para que os muros de Jericó ruíssem, né, Deus deu uma ordem muito específica para Josué
e aqueles muros eles caíram de forma sobrenatural. Na verdade, a vitória do povo de Israel sobre Jericó aconteceu de uma forma sobrenatural. Eles deram voltas por 6 dias consecutivos ao redor da cidade, mas eles não atacavam a cidade. Eles só davam voltas e voltas. E muito provavelmente, enquanto eles davam voltas, oração, pedindo a vitória a Deus, e davam voltas e voltas por 6 dias consecutivos. Até que no 7º dia eles fizeram mais uma vez isso e as muralhas caíram. Simplesmente desabaram. Aquilo que era impenetrável, aquele problema que eles olhavam e falavam: caramba, cara, como é que a gente vai passar por isso aqui? E a gente precisa passar por isso aqui porque essa cidade está num ponto estratégico. A gente precisa passar por ela para poder alcançar o nosso objetivo. E muito provavelmente você tem vários problemas no seu dia a dia, assim como eu também tenho os meus. Pouca gente sabe, mas eu trato e sofro com isso há algum tempo, acreditando na minha vitória em Cristo Jesus, mas eu tenho ansiedade crônica, tenho depressão também, e trato isso já há algum tempo. E levo o projeto Musicalizando comigo, e muitos dos meus alunos não sabem disso. Tem muita gente que estuda comigo e não sabe disso. E por muito tempo eu olhava para esse problema e acreditava que não ia ter solução. Porque a depressão, quem já teve, sabe que é uma doença que te leva para o fundo do poço. Literalmente, se você não vigiar, ela te leva para o fundo do poço e você não quer mais fazer nada. Você não quer sair de casa, você não quer falar com ninguém, você perde a vontade de viver. É literalmente isso. Você acaba se tornando um vegetal, literalmente. Fica parado no canto, esperando as coisas acontecerem, e é isso. É literalmente isso. E por muito tempo eu fiquei assim. Mas eu acredito na minha vitória em Deus. Eu acredito que Deus está comigo, assim como teve com Josué, assim como está com você. Eu tenho que acreditar nisso, porque a palavra dele diz que é a palavra de vida, de cura e de libertação, como eu sempre digo. Então, se é de cura, de libertação, cara, eu acredito na minha cura e na minha libertação. Eu creio que um dia eu não vou mais precisar tomar nenhum tipo de remédio. Eu acredito nisso fortemente. E aí, para encerrar, ali em Josué 5,13, a gente tem o seguinte versículo, é um versículo só. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué teve um encontro sobrenatural ali e nem se ligou. Que na verdade, o que estava na frente dele não era um simples homem com uma espada nua, mas sim um anjo do Senhor que veio visitar. Um encontro sobrenatural. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo não só para você, mas para mim também. Dias de encontros sobrenaturais com Deus. Para que você que tem uma promessa e de repente desanimou, para que você volte pro caminho que você nunca deveria ter saído. Para que você ganhe ânimo. Você que não saiu, mas está desanimado, que você ganhe ânimo para você continuar o seu ministério, para você continuar a sua missão. Todo trabalho dentro da igreja é muito digno, desde a pessoa que limpa o banheiro até a pessoa que está lá em cima pregando a palavra. Não acredite que você é menos porque o seu cargo não é tão grande quanto o do pastor. É só um cargo. É só um cargo. É só um momento. É só uma dificuldade. Josué ficou com medo, provavelmente, porque senão o Senhor não teria encorajado ele em vários momentos. Eu li aqui para vocês pelo menos 2 vezes, mas se a gente for pesquisar a fundo, vai ter muito mais. Aonde o Senhor chega para ele e fala: meu irmão, eu tô contigo, não para. Então acredite nisso, creia nisso, creia na vitória. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta, ela salva.
Eu não estou lendo para você um livro de psicologia, eu não estou dando para você nenhuma dica de psicologia, porque eu poderia, estudei psicologia no período que passei na faculdade, poderia dar várias dicas aqui dentro da psicologia, e tem muitas coisas que eu falei que estão inseridas dentro dela, por isso que eu até brinquei no início, parece jargão psicológico, mas não é, é a palavra de Deus. Você que está precisando melhorar como pessoa, a palavra de Deus ela vai te auxiliar. Você que precisa melhorar como filho, como pai, como marido, como funcionário, a palavra de Deus ela vai te auxiliar. Você que estava perdido no seu ministério e precisa se encontrar, ela vai te auxiliar. Ore a Deus, peça a resposta, tenha essa intimidade que Josué tinha com Deus, que Moisés tinha com Deus. E com certeza eles vão falar com você através da palavra deles. Através da palavra dele, na verdade. Dele. Tá certo? Gratidão a todos. Tamo junto. E é isso aí. Valeu, galera. Fui.